Graça e paz, amados. Amém? Que Deus possa transbordar em nós a sua graça e a sua paz nesses últimos dias de tanta conturbação, de tantas aflições, de tantas diversidades, porque Ele pode fazer isso. Amém, amados? Vamos aqui dar continuidade ao livro de Tiago, versículo 13, capítulo 1, nos diz assim: Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Eu quero ler agora na versão corrigida, amém? Que diz assim: Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. O começo do versículo aqui da corrigida eu gosto mais do que da NVI, porque diz assim, ninguém sendo tentado, né? Amados, o que é tentação? Tentação é aquele impulso para a prática do pecado, do que é ruim, do que é mal. E esse impulso, ele pode vir pelo desejo ou pela pressão de alguma situação, de alguma circunstância que a pessoa já venha vivendo ou esteja vivendo. No contexto bíblico, quando se fala de tentação, fala de uma estimulação para o pecado, para praticar as coisas imorais, aquilo que vai contra os princípios da Bíblia. As Sagradas Escrituras, amados, ela é completa. Ela é perfeita. E ela diz quando alguém for tentado, né? Porque não é sempre, não é em todo o tempo, não é em todo instante. A tentação ela vem numa fase, numa circunstância, mas ela passa ou porque foi praticado ou porque a pessoa resistiu e não praticou a tentação, não viveu a prática da tentação. Então, esse quando aqui não é uma condição, não é uma situação constante. Há situações de tentações que ela perdura por muito tempo, há situações de tentações que ela é momentânea. Mas enfim, seja qual for, por onde ela vier, nós precisamos nos sustentar nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, buscar a base, a estrutura da Palavra de Deus para que a gente possa resistir às tentações. Amém, amado? Ninguém pode falar assim, estou sendo tentado por Deus. É fato que lá atrás, no passado, assim, uns 15, 20 anos atrás, as pessoas, por não saber diferenciar a palavra, sempre usavam a palavra assim, Deus está me tentando. Não, Deus não tenta ninguém. A pessoa deveria dizer, Deus está me provando. E nós precisamos ter discernimento da provação e da tentação, né? A provação vem, é da parte de Deus, sim, Deus vai nos provar. O que é prova? É você passar por uma situação tendo ali como resultado aprovado ou não aprovado. O que é a tentação? É o estímulo, é o impulso para a prática do pecado e para a imoralidade. Ou seja, no contexto bíblico é tudo aquilo que vai tentar te levar e contra a Sagrada Escritura, contra a Palavra de Deus, contra Deus e o seu reino. Amém, amados? Então nós precisamos ter esse discernimento, ter esse entendimento, saber discernir, separar e nenhuma das condições nós sermos vencidos, mas vencermos em Cristo Jesus, porque somos mais que vencedores, né? A Bíblia deixa bem claro da concupiscência da carne e da concupiscência dos olhos. Essas duas situações, eu trato elas como portas, sempre estão procurando ser abertas em nossas vidas para exatamente nos impulsionar, nos estimular, nos levar ao pecado.
E se nós não vigiarmos e nós não usarmos o dom do Espírito Santo, nós como cristãos, fazer a prática da ação do Espírito Santo em nós pelo domínio próprio, é fato que a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne, ela vai nos levar a essa prática do pecado. Infelizmente, amados, nós precisamos entender uma coisa. Perdão, somos seres humanos. Nós só conseguimos vencer as tentações por meio de Cristo através do seu Espírito, na dependência deles. O próprio Senhor Jesus, ele foi tentado, mas não pecou. Todo ser humano passa por várias etapas de sua vida por tentações. A Bíblia diz, vou dar um exemplo. Se você olha para uma pessoa com um olhar impuro, ou seja, desejando essa pessoa sexualmente, você já foi tentado, só não praticou. É aquilo que eu sempre digo, enquanto nós escravizamos na nossa mente, estamos livres do pecado. Não quer dizer que não pecamos contra Deus, diante de Deus, porque Deus conhece os nossos pensamentos. Mas a partir do momento que falamos ou agimos, então estamos realmente na prática do pecado, onde nós estamos possivelmente levando outras pessoas a pecar, nós estamos pecando contra Deus, estamos infringindo os princípios de Deus, e isso é terrível. Amém, amados? Nós precisamos entender e ter o domínio próprio da circunstância e da situação que vem contra a nossa vida. Quando a pessoa passa por uma dificuldade, ela vai ser tentada a roubar. Quando a pessoa vive a pressão de uma situação diante de pessoas, ela vai ser tentada a mentir. Então, ou seja, tudo aquilo que tenta te colocar de forma imoral perante a palavra. E essa imoralidade, amados, ela é muito ligada à questão sexual. Mas ela não é perante a Bíblia só na questão sexual. É também. Mas imoral é tudo aquilo que foge o princípio ou que sai do princípio da moralidade. O que é moralidade? É você viver um caráter puro, reto, íntegro diante de Deus e das pessoas. Se você não tiver essa moralidade, você vai ser imoral. Às vezes a gente escuta, principalmente os antigos falavam muito, a moral dessa pessoa está baixa, a moral dessa pessoa está alta. Ou seja, quando que é que a pessoa está com a moral baixa? Há dois pontos de ser usada essa palavra moral e imoral, né? Antigamente falava no sentido assim, ao invés de usar baixa estima e autoestima, falava moral. Né? Ou muitas vezes entre amigos falam, a moral dele está baixa, ou seja, porque não conquistou, às vezes, uma pessoa, não tá, de vez de falar assim, não está com capacidade, falava moral. Mas no sentido, quando as pessoas se referem assim, a moral daquela pessoa está baixa, ou seja, a pessoa está praticando o que é errado. A moral daquela pessoa está alta, ou seja, a pessoa está vivendo uma vida de exemplo, de testemunho. Então isso depende muito de cada situação, cada contexto em que é usado. Mas no quesito aqui, tentação, né, no sentido de ir contra tudo aquilo que é moral, a gente entende que pelos princípios da Bíblia, quando eu quebro ele, eu estou indo para o que é imoral, para o pecado. Amém, amados? Mas isso nunca é da parte de Deus, porque a Bíblia diz aqui para mim, para você, que Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Então, se você está sendo tentado, é pelos seus olhos, é pela sua carne. Eu não consigo viver sem sexo. Consegue? Em Deus você consegue. Eu não consigo viver sem droga. Consegue? Eu não consigo ficar sem mentir. Consegue? Consegue. Você está sendo tentado a não conseguir. E está sendo dito para você que você não consegue. Mas eu digo para você nesta hora, você consegue. Você consegue viver uma vida de vencedor sobre a tentação. Sabe por quê? Porque Jesus já venceu todas elas por nós na cruz. E se ele não tivesse feito o que ele fez na cruz por nós, aí poderíamos dizer que nós não conseguiríamos. Eu já tive experiências e sempre a gente passa por experiências de vencer a tentação quando a gente vai para a luz da palavra.
E é muito interessante que quanto mais a gente medita na palavra, a tentação, quando ela tenta bater na nossa porta, o Espírito Santo acende a luz do Evangelho, a luz da Sagrada Escritura na nossa alma, no nosso espírito, e nos dá força para fugir da tentação. Nós só praticamos a tentação, só praticamos o pecado, a imoralidade, por escolha própria mesmo. Então, se você até aqui não tinha um conhecimento, uma clareza como você está recebendo agora, daqui para frente agora você não é ignorante ao conhecimento, ao entendimento. Algo novo veio para você como conhecimento. Então, praticar se permitindo é muito pior. Entenda bem, amado, quando eu pratico algo que eu não tenho conhecimento, que eu não devo fazer perante a Bíblia, Deus não leva em conta o tempo de ignorância, mas não quer dizer que Ele vai tirar as consequências do pecado. Mas quando eu tenho por conhecimento que a Bíblia me diz não faça, ou faça o que ela me direciona, o que ela me instrui, e eu quebro pela desobediência, então a consequência do pecado, a consequência da ação de Deus será muito maior do que o não ter conhecimento. Hoje eu sei que muitas pessoas não querem ler a Bíblia, não leem a Bíblia. Por quê? Porque, primeiro, não querem seguir regras, não querem obedecer, não querem ter disciplina, não querem ter princípios. A pessoa quer viver do jeito que acredita ser o melhor para ela, o seu próprio caminho. E é claro que a gente vai pegar na Bíblia tempos em que o povo de Israel quis assim andar e Deus deixou. E nós temos o livre-arbítrio, amado. Nós temos o livre-arbítrio. Quando eu sou tentado pelos meus olhos e pela minha carne, eu peco se eu quiser. Eu nunca peco inconsciente no sentido assim, por bater a minha porta, eu saber que aquilo é pecado e praticar e falar que eu não sabia. Não. O pecado na nossa vida é um acidente, é aquela situação que você está no calor do momento e não conseguiu estar na torre de vigia, a pressão estava tão intensa e você acabou pecando, mas por uma palavra, por uma atitude, mas não por uma conduta. Consegue entender isso, amados? Então nós precisamos entender, são nossos olhos e a nossa carne, e a nossa carne ela se refere à alma, é que nos tenta a pecar, é que nos tenta a imoralidade, mas podemos vencer. Hoje, agora, nesse momento, a minha escolha é eu determino não pecar. Quero passar todo esse dia, esse resto de semana, esse mês, esse resto de ano e por toda a minha vida lutando contra a tentação e não pecar. Porque a tentação me leva ao pecado e pecado gera morte, distanciamento de Deus, afastamento de Deus, perca da salvação. Eu não quero isso para minha vida, amados. Então não pense que você está sendo tentado por Deus e não queira culpar a Deus pela concupiscência dos seus olhos e da sua carne. E quando você está sendo tentado por eles, né, por elas, a carne e os olhos, dizer que é Deus, não. Agora, se você está sendo provado por Deus, também passe aprovado. Se você está sendo tentado, vença a tentação. Porque o importante é lá no final, amados. Tudo está diante de Deus, tudo está sendo computado por Deus. Há um livro, aí a meu e a seu respeito, tudo sendo escrito. E quando chegar no final, nós vamos ter que prestar contas. Está lá em Eclesiastes isso. Amém, amados? Deus não vai te tentar, porque a tentação ela é má e não há malignidade em Deus. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E elas são as causas de não sermos consumidos. Amém? Peça a libertação do Espírito Santo e Ele vai te conceder. Ele vai te tirar das tentações. Em nome de Cristo Jesus. Prega o Evangelho comigo. Leve esse vídeo, leve esse áudio. Aonde você quiser, para quem você quiser. Mas não fique calado. Vamos propagar o Evangelho. Amém? Que Deus nos abençoe e fique na paz do Senhor. Em nome de Jesus.